Assim, o senso de limpeza ele tem esse agravante porque as pessoas acreditam que o trabalho de higienização e de limpeza dos ambientes é um trabalho de menor crédito. Então, assim, isso é o papel da faxineira, isso é o papel do servente, isso é o papel dos serviços gerais, isso não é o meu papel. Eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou não sei o quê, então, assim, eu não tenho por que estar me preocupando em limpar minha mesa, em fazer, limpar, recolher o meu lixo, isso não é meu papel. Né? Minha hora de trabalho é muito cara para eu estar fazendo isso. Isso é uma enorme arrogância e ignorância. A lógica do senso de limpeza é muito simples. Se cada um fizer a sua parte, não sobrecarrega ninguém. Tá? Se você encontrou um espaço limpo, ao sair, deixe-o limpo. Simplesmente deixe o local, a ferramenta, o material que você utilizou, nas mesmas condições que você encontrou. É basicamente esse o sentido ou a lógica do senso de limpeza. Então, primeiro, por uma questão de saúde, o ambiente ele deve estar limpo ou livre de poeira ou de sujeira em excesso. Né? É óbvio que você não vai ficar obcecado em estar lambendo a mesa, mas o ambiente ele tem que estar saudável. Então, tem esse sentido de que você tem que encontrar um ambiente limpo. E aí, mais uma vez, aquele pensamento. Se você encontra um ambiente, se você chega na sua sala, vocês chegam na sala de aula, encontram a sala de aula limpa e organizada, o mais sensato é que ao final da aula, quando vocês fossem embora, vocês recolhessem todo o lixo que vocês eventualmente deixaram e jogassem fora todo o descarte que vocês realizaram durante a aula. Vocês devem lembrar de um caso que ficou até chamou bastante atenção aqui no Brasil durante a Copa do Mundo, os torcedores japoneses limpando o estádio. Ao final do jogo, toda a torcida japonesa se reuniu e limpou a área onde elas estavam. Para nós, brasileiros, aquilo ali foi um choque, né? Uma aula de civilidade, né? Porque eles não tinham obrigação. No nosso entendimento, eles não tinham obrigação. Existia um conjunto de pessoas que tinham sido contratadas para fazer aquele serviço. Mas no pensamento deles é algo relativamente simples. Eu encontrei aqui limpo, por que eu vou sair e vou deixar sujo? O mínimo de civilidade é deixar do jeito que eu encontrei. Então, eles começam a praticar esse princípio, né? Cada um responsável pela limpeza dos seus equipamentos, da sua mesa. Isso é tão interessante, isso faz tão parte da cultura japonesa, que na escola, as crianças eles são ensinados a limpar o seu ambiente de estudo. Nas escolas japonesas, quem faz a faxina da sala de aula são os alunos. O aluno, quando termina a aula, eles são responsáveis por limpar a sala, varrer, juntar o lixo e jogar fora. Por quê? Porque aquele é o espaço onde eles estudam. Então, se ele não aprende a prezar por aquele espaço, a cuidar daquele espaço, ele não vai ter a preocupação de tornar aquilo duradouro. Né? Sabe aquela história de que não é meu nem teu? Né? Que é algo muito também brasileiro, né? Assim, isso não é meu nem teu, então exploda-se. Né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender esse senso de limpeza. Se a partir do momento que eu passo a prezar por aquele ambiente, a cuidar daquele ambiente, a tomar conta de tudo aquilo, eu passo a ter uma preocupação de que aquilo perdure por mais tempo. Então, cada um fica responsável pela limpeza dos seus equipamentos, cada um fica responsável pela manutenção do seu espaço, da sua mesa, e se cada um cuidar da sua parte, o ambiente de trabalho vai estar sempre agradável. Se cada um se preocupar em recolher seu lixo e manter seu espaço da sala limpo, o geral vai ficar agradável para todo mundo. Então, uma das vantagens também da utilização do senso de limpeza é transformar essa dinâmica em uma ação de inspeção. Então, se todo mundo tem o cuidado de manter o seu espaço limpo, manter seu espaço organizado e manter seus equipamentos limpos, é muito mais fácil você, durante esse trabalho corriqueiro, você notar, por exemplo, pequenos defeitos em equipamentos, em materiais que poderiam evitar grandes prejuízos. Então, você todo dia limpa aquele espaço, você vai descobrir, de repente, se tem um fiozinho começando a falhar, descascar, e aquela manutenção preventiva pode ser feita de forma muito mais rápida, evitando prejuízos maiores. Então, o senso de limpeza, além de ajudar na saúde coletiva, também ajuda a manter os equipamentos e os materiais em plenas condições de trabalho. Então, Daiane utilizou o material, na hora que ela foi embora, ela deixou guardado da forma que deveria
e limpo em condições de próximo uso, se daqui a pouco eu precisar utilizar, mesmo que seja de forma não planejada, né, meu turno seria somente amanhã, mas eu tive que antecipar e ir lá hoje à noite fazer alguma coisa, quando eu chegar, eu vou encontrar o material em condições de uso. Tá? Sem que fique com aquela ideia de que só precisa de amanhã, então eu vou deixar para fazer isso amanhã. Então, o senso de limpeza ajuda a organizar os espaços, mantendo-os saudáveis e mantendo os equipamentos sempre em condições de uso. O quarto senso é o senso de padronização. Então, é manter as coisas do jeito que estão. Então, a lógica da padronização é você manter uma uniformidade em processos. Por quê? Não adianta nada a gente implementar uma lógica como o 5S. Imagine que você está numa empresa em que você tem 6 departamentos, 12 salas de trabalho. E, de repente, em cada um desses departamentos se implementa uma regra diferente de organização, né? Ou uma regra diferente de limpeza. Você corre o risco dessa falta de padronização terminar prejudicando o conjunto todo dos processos. Então, essa harmonia ela é importante para que não haja o sentimento de que uns estão sobrecarregados e outros estão fazendo de forma meio que de qualquer jeito. Tá? Então, vamos manter esse espaço padronizado, vamos manter as coisas organizadas e vamos manter todo mundo fazendo a mesma coisa ou fazendo algo muito parecido. Eu não posso, por exemplo, dentro do meu senso de organização de ambiente, dizer que ninguém pode ter um quadro, uma pintura, sei lá, uma foto na sua mesa, enquanto um outro gestor permita que seus colaboradores assim o façam. Tá? Outra coisa importante dessa lógica de padronização está associada à comunicação. Tá? É muito importante que todas as ferramentas de comunicação elas estejam padronizadas, para que facilitem a compreensão de todos que fazem parte da empresa. E aí vocês pensem em padronização seguindo os critérios simples de comunicação, né? Utilizando uma linguagem única, utilizando uma apresentação visual que seja uniforme, para que todas as pessoas saibam do que se trata, certo? A padronização também está associada à apresentação das pessoas, então padronização de uniformes. O uniforme, enquanto o fardamento, né, como a gente costuma falar, ele é bastante útil dentro dessa lógica de padronização, porque ele mantém todos iguais. Né? Existem em algumas empresas, mais uma vez a questão do simbolismo, né? Aquela ideia de que as pessoas que andam bem vestidas, terno, gravata e tal, as mulheres que estão lá com aqueles vestidos, saias, saltos de 20 centímetros, que tudo aquilo representa status, né? Tudo aquilo representa ascensão na pirâmide organizacional. Isso termina, de alguma forma, gerando conflitos dentro da empresa. Então, uma das maneiras que foi encontrada de tentar mostrar que todos têm a mesma importância é a padronização dos uniformes. Então, todo mundo vai usar um uniforme semelhante. Eu posso até definir padrões por ocupação, quando isso for necessário. Então, eu preciso visualmente identificar quem são as pessoas que trabalham na planta A e quem são as pessoas que trabalham na planta B da minha empresa. Quem são as pessoas que trabalham no processo de produção X e Y. Eu posso precisar identificar essas pessoas visualmente. Então, se isso é algo importante, eu posso até criar detalhes nos meus fardamentos. A gente vê muito isso em algumas empresas, né? Então, o pessoal de camisa cinza é o pessoal que faz tal coisa, o pessoal de camisa azul é tal coisa, o pessoal de camisa vermelha faz tal coisa. Só toma cuidado com esse processo de padronização para ele não estar ligado à hierarquia. Tá? Porque aí você padroniza, mas segrega. Tipo assim, o gerente usa vermelho, o encarregado usa azul, o peão usa cinza. E aí você padroniza, mas segrega. Né? Então, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então, a ideia da padronização é todo mundo realmente uniforme. Você pode ter situações em que departamento, sei lá, como eu falei, funções, equipes precisem ter uma identificação visual diferente, mas a equipe, do gerente ao peão, todos usando a mesma uniformização para que você consiga identificar aquela equipe. A padronização de uniforme também é uma forma de garantir higiene. Então, você tem como identificar se o colaborador está... O uniforme ele pode ser um EPI em algumas situações, mas quando ele não é EPI, ele ajuda a identificar se as pessoas estão ou não cuidando da sua higiene pessoal. Então, uniformes encardidos, sujos,
fedorentos, isso pode ser uma identificação de que existe um mau cuidado com a higiene. E a higiene está associada à saúde. Então, existe uma preocupação muito grande com higiene e saúde. E você vai tentar garantir que as pessoas mantenham esse processo de higiene ativo. Assegurar locais de trabalho iluminados e ventilados, a higiene pessoal é um elemento muito importante. Então, dentro dessa lógica de padronização de higiene, existe uma preocupação, por exemplo, de garantir que os colaboradores frequentem médicos regularmente, que o cara faça exames periódicos, que o cara visite um oculista, que o cara visite um dentista, porque a saúde e a higiene do colaborador contribui para o sucesso coletivo. Mais uma vez, nesse período agora de pandemia, a gente vai começar a perceber organizações cada vez mais preocupadas com a higiene pessoal dos seus colaboradores, oferecendo mais insumos para isso. As empresas, até pouco tempo, antes do começo das quarentenas, começavam a distribuir álcool gel. As empresas que estão funcionando hoje ainda, certamente já estão fazendo isso, e provavelmente quando tudo voltar ao normal, isso vai realmente se tornar algo mais uniforme. É possível que quando a gente começar a voltar às aulas, a gente encontre espalhado na faculdade recipientes com álcool gel, ou existe um cuidado maior ainda com a limpeza, com a higiene das pessoas, para que você melhore a qualidade de vida de todo mundo, para que você não mantenha todo mundo sadio. Seguindo o quinto senso, que talvez seja o mais importante de todos, é fazer as coisas naturalmente, é tentar transformar isso numa rotina. Percebam que a gente viu 4 sensos, né, de organização, de limpeza, de manutenção, de organização, limpeza, arrumação. Então, organização, arrumação, padronização e limpeza são sensos que se complementam. Então, você começa de ações relativamente simples, como organizar o espaço, depois padronizar, arrumar, definir o lugar para cada coisa, definir a identificação visual para esses elementos, padronizar essas identificações ou essas práticas visuais, né? Criar um senso de higiene, um cuidado com a limpeza dos ambientes. Só que isso é algo que, se não é praticado diariamente, se torna cansativo. É aquilo que eu falei logo no começo. Quando você não tem esses hábitos dentro da sua cultura, isso se torna algo cansativo. No começo é divertido, no começo é legal, você vê as coisas acontecendo, você vê alguns resultados, mas se aquilo não faz parte do seu dia a dia, realmente se torna algo cansativo. E aí, o ponto-chave para que o 5S se torne realmente eficiente é você ajudar as pessoas a tornar aquilo algo natural. É necessário criar novos hábitos, é passar realmente do coração para a mente a história. Então, as pessoas têm que entender isso como algo importante nas suas vidas e incentivar as pessoas a praticar os 5S. E aí, como é que isso pode ser feito? Levando para dentro de casa esses bons hábitos. Então, existem empresas que, quando realizam os 5S, além de instruir os seus colaboradores, eles fazem grandes workshops convidando as famílias das pessoas para a empresa. E começam a mostrar pequenos princípios e valores do 5S para as famílias, para que, de repente, as pessoas comecem a praticar dentro de casa isso. Porque, a partir do momento que as pessoas passam a praticar isso no seu dia a dia, levar para a rotina de trabalho se torna algo menos desgastante. A disciplina só é conseguida se repetir até criar um hábito. Tá? A rotina é fruto de uma repetição, é resultado de uma disciplina para realizar algumas coisas. Eu não tenho muito esses números, quem brinca com essas coisas é meu amigo Jaelson, mas ele normalmente diz assim que um ato para virar um hábito, ele precisa ser repetido 15 vezes, 16 vezes, 16 dias seguidos, uma coisa assim. E para virar uma rotina, 40 e poucos dias seguidos. Perguntem para ele quando vocês se encontrarem com ele aí na aula. Mas tem um números mágicos assim que ele tenta me ensinar essas coisas também. Então, se você conseguir realizar algumas tarefas com uma frequência, ele termina se incorporando ao seu dia a dia e se torna realmente um hábito, uma rotina na sua vida. Só para... aí vem a questão do compromisso, de todo mundo estar junto, a importância do trabalho em equipe, etc. Para fechar, eu queria mostrar um exemplo a vocês que eu encontrei na internet, que foi de uma empresa, que é a Sítio Barreiras, que ela implementou uma ação de 5S e ela compartilhou a experiência mostrando um pouco dos resultados de como foi. Então,
A primeira coisa que ela criou foi um checklist de auditorias para o 5S. Então, você faz um trabalho, pense num ciclo PDCA. Tudo funciona como um ciclo PDCA. Então, ela começou um trabalho planejando o que é que ela esperava como resultados a partir da implementação do 5S. Então, quais eram os grandes objetivos que ela ia encontrar a partir do momento que ela conseguisse implementar isso dentro da sua organização. E aí, os resultados podem ser pensados em forma de redução de desperdício, aumento de produtividade, qualidade de vida do colaborador, todos esses pontos que a gente já falou. Então, ela definiu um conjunto de objetivos, tá? Primeiro P. E aí ela continua o P de planejamento, instruindo as pessoas, escolhendo onde o processo vai implementar. Uma coisa legal que você pode fazer para implementar 5S é fazer em forma de ilha. Então, você não precisa fazer na empresa toda de uma vez só. Você pode começar fazendo aos poucos. O importante é que todo mundo participe. Você não pode começar, você faz num departamento 2 e para. Aí o que acontece? 2 departamentos de 10 estão fazendo, daqui a pouco esses 2 que estão fazendo perdem o gosto de fazer e daqui a pouco ninguém faz mais. Então, você pode até ir implementando aos poucos. Tá? Então, eles começaram, planejaram, definiram o objetivo, treinaram as pessoas, escolheram a sequência no qual o processo ia acontecer, distribuíram cartilhas, manuais, tudo para que isso acontecesse. E antes da implementação, definiram critérios de checagem. Né? Isso faz parte do processo de planejamento. Então, quais são os resultados que eu quero, como eu vou aferir esses resultados, com que frequência eles vão ser aferidos, quais são as métricas que vão ser utilizadas para aferição. Então, eles montaram um checklist para tentar identificar como o censo vai ser implementado. Então, o que é que vai ser identificado? Então, a sala em geral. Esse é o primeiro item. O censo de organização, como é que vai ser visto? Os objetos permanecerem não sei das quantas. O censo de arrumação, o censo de limpeza. Então, eles foram olhando para cada um dos critérios que eles definiram como importantes para aferir o resultado, né, da implementação do 5S e foram analisar cada um dos censos funcionando para esses critérios. Então, esse checklist é interessante porque ele mostra uma métrica para aferição do desempenho da ferramenta. Trabalharam uma ação forte, constante de comunicação. Então, eles tiveram que realmente convencer as pessoas da importância disso. E aí, como eu falei, a lógica do treinamento da comunicação ele tem que ser permanente para as pessoas reconhecerem a vantagem da ferramenta e do método. E a partir daí eles começaram a fazer funcionar. E eles divulgaram algumas imagens, por exemplo, o antes e o depois dos espaços. Né? Como eles conseguiram ganhar eficiência e ganhar... Quem fala aqui no chat? Volta o slide. Volta, Carla. Qual slide você quer? Esse? Esse? Pronto. Mas eu boto lá, vou botar o slide lá para vocês. Quando eu subir a aula, eu subo esse slide para vocês também. Tá? Então, vocês vão ver as diferenças entre o antes e depois, que ele ilustra. Então, você começa a notar que o senso de organização e o senso de limpeza fazem diferente no ambiente, tornam o ambiente mais salutar, né? Ele mostra alguns outros exemplos do estacionamento e a forma como ele estava organizado antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. Então eles começam a trabalhar de forma... E notem que é muito mais antes, depois. É muito mais agradável trabalhar em um ambiente organizado, limpo e estruturado do que um ambiente solto e desorganizado. Bom, então, era isso. A ideia era essa, tentar mostrar para vocês um pouco sobre essas ferramentas, ou essa ferramenta de gestão da rotina e como ela pode ser útil. O 5S é interessante porque ele não é uma ferramenta complexa. Ele tem uma lógica de implementação, ele é algo relativamente simples, e a ideia é justamente essa. Ele tem que ser simples para que as pessoas se identifiquem e queiram adotar e queiram implementar. E é algo que serve realmente para a nossa vida no cotidiano. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais e praticar o 5S, certamente vocês vão ter ganhos também na sua rotina diária em casa. Beleza? Dúvidas?
todos escondidos. Eu sei que vocês são feios, mas não precisavam se esconder desse jeito. Todo mundo dormindo, já entendi. Então tá. Então, já que vocês, enquanto vocês ainda estão dormindo, galera, assim, dá o play, né, na aula e vai fazer outra coisa, né? Fecha a câmera, aí vai jantar, vai tirar um cochilo, vai assistir a novela, deve estar passando novela essa hora, né? Vai assistir a novela, aí já fica marcando meio que no relógio a hora que o professor vai acabar a aula para voltar, né? E só desligar. Tô ligado, eu sei como funciona. Eu tenho visto bastante vídeos no YouTube sobre isso. Pessoal, então a gente fecha por hoje. Só lembrando que semana que vem a gente tem o último encontro da gente, vai falar sobre qualidade de serviço. Fiquem atentos ao trabalho. Camila mandou uma mensagem para mim. Camila mandou para mim hoje um áudio de 22 minutos, fazendo uma pergunta. Eu só consegui escutar metade do áudio dos 22 minutos dela, porque, né, já estava. Aí depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha resolvido. Aí eu disse, então tá bom, se resolveu, eu não preciso escutar os outros 32 minutos que faltam. Então, mas se vocês precisarem de ajuda, eu posso ajudar. Sim, Carla, vamos apresentar. Vamos apresentar sim, para valer a pena, né? Mas tem que valer a pena o esforço um pouquinho. Então a gente faz a apresentação. E aí, pois é, ajuda. Ajeitar o notebook ajuda. A gente faz a apresentação, como vão ser poucas equipes, acho que a gente consegue matar num dia só. Não deve ter estresse, não. Tá? A gente faz a apresentaçãozinha, eu mando o trabalho também para vocês fazerem na outra semana. Eu sei que vocês vão estar em TCC, a maioria de vocês, essa semana agora. Então, quando a gente tiver na semana da apresentação do trabalho, eu boto lá o exercício, vocês fazem até o final da semana e a gente fica kicks e fecha a segunda vez. Beleza? Show. Bom descanso para vocês, divirtam-se. Qualquer coisa me procure e a gente vai conversando. Tchau.